Oi meninas, tudo bom? Essa é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo, porque eu gravei tudo errado. Recentemente saiu uma notícia que dizia que o ChatGPT teria resolvido um problema matemático de mais de 70 anos. E aparentemente isso fez com que a internet concluísse que a gente não precisa mais aprender matemática nas escolas. Segundo o porta-voz da OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT, a ferramenta teria feito um avanço significativo na pesquisa científica, porque, segundo ele, ela teria refutado uma hipótese num dos problemas propostos pelo matemático húngaro Paul Erdős, de 1956. Erdős é visto como um gênio da matemática. Nascido em Budapeste em 1913, ele resolveu diversos problemas matemáticos que nunca tinham sido respondidos antes e propôs tantos outros que matemáticos do mundo inteiro se dedicaram a estudar e a buscar respostas mesmo depois da sua morte. Alguns desses problemas permaneceram até hoje sem respostas. Então alguém decidiu ver se o ChatGPT daria conta de responder eles. Matemáticos e entusiastas da inteligência artificial foram ao Twitter dizer que o ChatGPT teria, em um único final de semana, encontrado a solução não para um, mas para uma dezena dos problemas propostos pelo matemático, graças à sua grande habilidade sobre-humana. A notícia causou um rebuliço na comunidade matemática da internet. Chegaram até a dizer que o próprio ensino de álgebra e geometria estaria com os dias contados, uma vez que a gente tinha concebido, finalmente, uma tecnologia superior ao ser humano na resolução de problemas. Nesse vídeo a gente vai comentar esse caso em específico, mas vai também falar de como narrativas que sugerem a superação do ser humano pela inteligência artificial contribuem para o desmonte da educação e para a construção de um pensamento que desincentiva o estudo e a busca por resolver problemas sem que haja dependência de máquinas que nem são tão confiáveis assim como a gente vai ver. Eu sou a Pedagolítica e por aqui a gente fala de educação, infância e desenvolvimento humano, sempre de uma perspectiva crítica e com viés de classe. Nosso trabalho é 100% independente, então caso eu queira apoiar, todas as informações estão na descrição do vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Para contexto, existe um site chamado erdősproblems.com, no qual um matemático chamado Thomas Bloom reuniu os problemas propostos pelo Erdős ao longo de sua trajetória, categorizando cada um desses problemas como aberto, em andamento ou resolvido. A base para as marcações era se o próprio Bloom conhecia ou não uma resolução para o problema. E a ideia do site era organizar esses conhecimentos desse matemático, Thomas Bloom. Só que ele acabou sendo lido por pessoas que não entendiam o seu objetivo como um levantamento científico dos problemas e das respostas, mesmo que essa nunca tenha sido a intenção do autor do site. Um belo dia, então, um grupo de pessoas decidiu pegar os problemas que, segundo o site, não estavam respondidos por seres humanos e jogar no ChatGPT para ver se ele achava uma resposta. E foi daí que surgiu toda essa narrativa do qual eu falei no começo do vídeo. O problema é que ela não é verdadeira. O ChatGPT não refutou e nem respondeu problema nenhum. O que ele fez foi pesquisar e encontrar em databases pela internet artigos escritos por seres humanos que fizeram isso, que refutaram ou que resolveram problemas, só que eles eram desconhecidos do Thomas Bloom e por conta disso não estavam no site dele. A OpenAI se aproveitou dessa polêmica toda para dizer que o ChatGPT tinha feito isso e no Twitter coube aos próprios usuários desmentirem a fake news, uma vez que a plataforma permite que notícias falsas sejam veiculadas lá sem qualquer responsabilidade. O responsável por pesquisas avançadas da OpenAI foi um dos que usou a rede para propagar a mentira, se aproveitando do seu papel de autoridade no assunto. A própria OpenAI publicou um artigo complementar, escrito e assinado por vários matemáticos que afirma que o trabalho do ChatGPT é realmente impressionante e que seria aceito para publicação em qualquer periódico sem hesitação. Um desses matemáticos foi um professor assistente de estatística de Harvard chamado Mark Selk, que coincidentemente foi recentemente contratado pela empresa. Eu tô passada, chocada. Historicamente, a gente tem registros de figuras de autoridade que foram pagas por empresas milionárias ou que receberam benefícios para corroborar com narrativas do interesse da empresa, a despeito delas não serem embasadas em estudos científicos. Então, isso não é nada novo, tanto o fato de cientistas surgirem para falar isso, quanto eles serem pagos por empresas privadas. O que vale salientar é que esse assunto passou a ser divulgado pela própria empresa justamente depois da contratação de figuras de autoridade da área, o que demonstra aí que a gente vê a construção de um novo apelo para o uso da ferramenta do ChatGPT. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que matemáticos do mundo inteiro se dedicavam à escrita da Declaração de Leiden, que é uma universidade na Europa, sobre a inteligência artificial e matemática. O documento, assinado por milhares de organizações e especialistas na área, apresenta diversas preocupações quanto ao uso da inteligência artificial na investigação matemática.
A primeira é a questão da precisão e da confiabilidade. Existem inúmeras queixas de uma enxurrada de artigos e demonstrações aparentemente plausíveis gerados por IA, que se revelaram incorretos e de maneiras difíceis de serem discernidas pelos matemáticos reais, seres humanos. Além disso, eles apontam a apropriação não creditada de trabalhos prévios feitos por seres humanos, e o fato de que muitos modelos atuais também são construídos com base em dados obtidos por meio da exploração de licenças e acordos de acesso que não foram concebidos para a inteligência artificial ou pela violação de direitos autorais. O terceiro ponto levantado pela declaração é um possível corte de financiamento de pesquisa decorrente da perpetuação da ideia de que as IAs são capazes de fazer o trabalho de pesquisa humano, e também a exclusão dos pesquisadores que não têm acesso ou que não estão dispostos a usar essas tecnologias que são controladas por empresas cujos valores eles não compartilham, do meio da pesquisa científica. O penúltimo ponto se refere ao uso de canais informais para comunicação de resultados sem o acompanhamento de artigos científicos que o respaldem, que foi o que a gente viu acontecer. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum com a massificação das redes sociais, mas ela é muito problemática do ponto de vista científico porque acaba resultando no abandono do método, que é justamente o que torna uma pesquisa confiável e irrefutável. Além disso, a simplificação dos relatórios dá uma ênfase excessiva nas ferramentas automatizadas e desvaloriza as contribuições humanas prévias que tornaram elas possíveis. E isso pode influenciar a opinião pública, porque substitui o estudo científico por propaganda, com P maiúsculo. Por último, o documento aponta que o envolvimento crescente de empresas privadas de tecnologia na pesquisa matemática aumenta o risco de que as questões de pesquisa passem a priorizar a facilidade da automação ao invés da análise especializada de pessoas que estudaram anos para isso. Como consequência disso, a gente pode ter uma perda permanente da compreensão mais ampla da área no processo de automação. E com os orçamentos universitários sob pressão, essa reformulação também altera os incentivos profissionais de uma maneira que encoraja a colaboração de pesquisadores com empresas de tecnologia privadas em termos assimétricos. O relatório termina apontando que, se não forem controladas, essas tendências vão além da ameaça à autonomia dos pesquisadores, afetando o escopo e a profundidade da própria pesquisa matemática. Em outras palavras, a gente está vendo uma possível desconstrução do estudo da matemática aplicada, profunda, daquela matemática difícil que só quem é especialista consegue entender. Para encerrar, eu acho importante que a gente pense no seguinte: a gente ainda tem esses matemáticos humanos que entendem a problemática disso e que se mobilizam para apontar os problemas. Só que se esse projeto de construção de uma população que acredita em uma tecnologia que existe para atender os interesses de empresas privadas e sobre a qual a gente tem muito pouco, se não nenhum controle e conhecimento for adiante, é muito capaz que em algumas décadas as pessoas tenham deixado de ter acesso ao ensino desses conteúdos. É importante, então, que a gente se aproprie e participe do debate de forma crítica, porque o caso abordado aconteceu com a matemática, mas isso, obviamente, está acontecendo em todas as áreas. Se a gente se desprende de fontes confiáveis de conhecimento, periga termos toda a nossa história e o nosso conhecimento de mundo nas mãos de empresários que lucram com a nossa ignorância, e o resultado disso pode ser simplesmente catastrófico. A parte boa é que a gente ainda pode lutar contra isso, e essa luta deve ser organizada e embasada. Então eu espero ter conseguido apresentar para vocês um pouco da problemática que a gente está enfrentando, para que a gente deixe de olhar para o problema como algo ético ou moral e entenda que o uso desenfreado de ferramentas de IA pode ter desfechos muito perigosos para todos nós, inclusive a perda do acesso e da existência de determinados conhecimentos.